Bom, voltamos aqui à gravação agora da parte de direção defensiva, né? Parte final, tá? Deixa eu abrir aqui o conteúdo. Ó, basicamente, a direção defensiva ela se divide em três partes. O conceito da matéria, junto com o perfil do bom motorista, tá? As condições adversas, os fatores causadores de acidentes, e o acidente de trânsito em si, né? Como é o acidente em relação ao efeito chicote, os danos que são causados. Então, vou compartilhar aqui a tela. Aqui, ó. Seguinte. O conceito de direção defensiva é a sua definição. O que é a direção defensiva? A direção defensiva é, por definição, dirigir de forma a evitar acidentes, apesar das ações incorretas dos outros e das condições adversas. Tá? Então, esse aqui é o conceito. O que é direção defensiva? Pode cair na prova. Qual o conceito de direção defensiva ou o que é direção defensiva? Tá? Agora, dentro do conceito, né, pode cair na prova lá a opção dirigir por si e pelos outros. Está certo, gente? Dirigir por si e pelos outros? Direção defensiva é dirigir por si e pelos outros? Sim. Então, faz parte do conceito de direção defensiva, mas se você marcar isso na prova, vai estar errado. Por que, professor, que vai estar errado? Porque também depende das condições adversas. Não é só dirigir por si e pelos outros. Tem um fator, por exemplo, chuva, neblina, granizo. Existem fatores que vão além dos outros e de você, que são as condições adversas. Então, se cair na prova lá, o conceito de direção defensiva é dirigir por si e pelos outros. Faz parte, mas não é esse o conceito geral. O conceito geral de direção defensiva é isso aqui, ó. Dirigir de forma a evitar acidentes, apesar das ações incorretas dos outros e das condições adversas, tá? O motorista defensivo, ele carrega um perfil chamado de elementos da direção defensiva. São 5 os elementos da direção defensiva, pode cair na prova, tá? E os 5 elementos da direção defensiva são conhecimento, atenção, previsão, decisão e habilidade. Eu costumo chamar isso aqui de o capacete do homem. Como assim? O capacete, ele é um equipamento de segurança? Sim. A direção defensiva é para a sua segurança? Sim. Então, se você olhar aqui pelas iniciais, ó, C-A-P-D-H. É como se formasse o capacete do homem. Entendeu? Isso é para você decorar quais são esses 5 elementos da direção defensiva. Conhecimento, atenção, previsão, decisão e habilidade. Capacete do homem. Tá? Outra coisa. Cada elemento desse daqui pode cair na prova também perguntando, né? O elemento tal, o elemento X, elemento não sei o quê. Por exemplo, qual o elemento da direção defensiva que se caracteriza por estar atento? Atenção. O motorista que observa retrovisores, né, painel, outros veículos, está usando qual elemento da direção defensiva? Atenção, tá? Qual elemento da direção defensiva que cuida da revisão do veículo? Previsão. Então, na prova pode perguntar alguma coisa sobre os elementos, tá? E lembre-se, os 5 elementos da direção defensiva são esses: conhecimento, atenção, previsão, decisão e habilidade, mas na prova pode perguntar alguma coisa sobre um desses elementos. Tá? Ou sobre atenção, ou sobre previsão, habilidade, decisão, ok? Agora, os fatores causadores de acidente de trânsito são conhecidos como condições adversas. São 6 as condições adversas. Quais são? Ó, as condições adversas são luz, tempo, via, trânsito, veículo e o próprio motorista. Então, essas aqui são as condições adversas. Luz, tempo, via, trânsito, veículo e o próprio motorista. Tá?
A primeira condição é a condição adversa de luz. A condição adversa de luz, ela é dividida em dois tipos, que é a luz natural e a luz artificial, tá? A condição adversa de luz é a luz natural e a luz artificial, tá? Luz natural é o sol, iluminação solar, e a luz artificial, iluminação pública ou os faróis dos veículos. Em caso de luz artificial, por exemplo, farol alto em sentido contrário, o que o motorista deve fazer? Em caso de luz artificial, primeiro, dar sinal de luz, ó, situação de farol alto, pisque os faróis rapidamente para advertir ao outro motorista. Caso ele persista, olhe para o bordo direito da pista. Na prova pode estar lá uma opção com bordo esquerdo, mas o correto é observar o bordo direito. Como assim? Primeiro você dá sinal de luz, joga a luz alta para o veículo no sentido contrário, para ele perceber, né, que está te atrapalhando. Se ele não diminuir o farol, aí você vai observar o bordo direito da pista, tá? A linha, o meio-fio, o acostamento. Observe aqui o lado direito e use isso como referência para continuar dirigindo normal, tá? Em caso de túnel, pode estar caindo na prova, porque agora no DF tem um túnel, né? O túnel Rei Pelé. Então, pode ser que isso já esteja sendo cobrado na prova. O que fazer ao entrar ou sair de túneis, tá? Entrando ou saindo de túneis, é necessário dar tempo para as pupilas se adaptarem à luz. Uma boa dica é fechar um dos olhos antes de ingressar ou de sair do túnel. E aumente sempre a distância do veículo da frente. Ó, fechar um dos olhos. Por quê? Quando você cobre um olho, você está adaptando este olho a um ambiente escuro, tá? Então, cobre o olho para você adaptar 3, 4 segundos. E ao entrar lá dentro, libera a visibilidade. Um olho iria te ajudar lá dentro e o outro vai te atrapalhar. Então, por isso que você faz essa breve inversão. Então, antes de entrar no túnel, cobrir um olho e ao entrar, inverter o movimento, tá? Já na condição adversa de tempo, nós temos aí 4 fatores, né? Chuva, granizo, neblina e vento forte. Tá? São os 4 fatores da condição adversa de tempo. Chuva, granizo, neblina e vento forte. Tá? A chuva, ela tira sua visibilidade, porque a água está caindo lá fora, e dentro do carro os vidros meio que começam a ficar embaçados. Primeiro, nessa parte externa, quais são os equipamentos obrigatórios que devem ser utilizados para melhorar a visibilidade com relação à chuva nessa parte externa, né? É o limpador de para-brisas e farol baixo, tá? Aqui fala luz de posição, mas na realidade é farol baixo. O limpador de para-brisas e o farol baixo é usado para casos de chuva, granizo, neblina ou cerração. Beleza? Então, chuva, granizo, neblina e cerração, limpador de para-brisas e farol baixo. Ok? Bom, a chuva pode provocar também um fenômeno conhecido aí como aquaplanagem, que também pode estar com o nome de hidroplanagem, tá? Então, pode ser aquaplanagem ou hidroplanagem, qualquer um desses dois nomes aqui é a mesma coisa. E o que é isso? Perda de contato do pneu com o asfalto por uma camada fina de água. Você começa a perceber o carro meio que planando, surfando, tá? Pisar no freio é certo? Não. Porque se você pisar no freio, um lado estiver acoplanando e o outro tiver contato com o asfalto, na hora que você tocar no freio, um lado vai frear, o outro passa direto e o carro começa a rodar. Então, não pise no freio, nem na embreagem e nem no acelerador. Em casos de aquaplanagem, você tem que segurar firmemente a direção, fazer pequenos movimentos para a esquerda ou direita e não tocar em nenhum pedal. Então, se na prova cair, em caso de aquaplanagem, a gente tiver lá alguma alternativa, pisar no freio, errado. Pisar na embreagem, errado. Pisar no acelerador, tudo está errado. Se pisar em algum pedal, já está errado. Tá? Então, a aquaplanagem não deve acionar nenhum pedal. Só fazer o controle através da direção. Tá? E o que provoca a aquaplanagem? É velocidade, a quantidade de água na pista e, principalmente, estado de conservação dos pneus. Tá? Então, o que provoca a aquaplanagem? Velocidade, a quantidade de água na pista e estado de conservação dos pneus. Em caso de vento lateral ou ventos fortes, o que fazer?
Se os ventos forem transversais, ou seja, de lado, abra os vidros e reduz a velocidade, mantendo as mãos firmes na direção. Se forem frontais, mantenha firme a direção e o veículo bem alinhado. Então, vento lateral, vento de lado, você abre os vidros para que a ventania passe de um lado para o outro, e parte dessa ventania que ficar dentro do carro vai dar mais estabilidade, o carro vai ficar mais pesado, tá? Então, vidro aberto dá mais estabilidade. Porém, vidro aberto aumenta o consumo de combustível? Sim. O carro fica mais pesado. Para sair do lugar, você vai precisar acelerar mais. Consequência, aumenta o consumo de combustível. Tá? O vidro aberto tem esse aumento no consumo de combustível. Beleza? Condição adversa de via, não há muito o que falar, porque é tudo na via que pode provocar acidentes, tá? Buraco, falhas de sinalização, aclive, declive, estrada, árvores à margem da pista, condição adversa de via, lama, pista estreita, acostamento perigoso, tipo de pavimento. Toda condição adversa de via é responsabilidade do governo, tá? Do Estado. Porém, se cair na prova qualquer tipo de pergunta sobre isso, essa situação é condição adversa de via, por exemplo, buracos, obras na pista, saliência ou lombada, depressão, pista irregular, desmoronamento, excesso de vegetação. Tudo isso, condição adversa de via. Tá? Condição adversa de trânsito só tem o congestionamento, não há muito o que falar sobre ele, é ter paciência, sair de casa mais cedo para buscar rotas alternativas, não adianta ficar buzinando para acelerar o congestionamento, que isso não vai resolver. Condição adversa de veículo. São manutenções no veículo que pode provocar acidentes, né, que se você não fizer a manutenção, pode causar acidente, tá? Pneu careca, farol queimado, entendeu? São fatores que podem causar acidentes. Agora, tem uma que, quando cai na prova sobre condição adversa de veículo, que muita gente erra, que é falta de combustível. É uma condição adversa do veículo ou do motorista, gente? Falta de combustível. Condição adversa do veículo ou do motorista? Falta de combustível. Condição adversa do veículo ou do motorista? É do veículo, gente, é do veículo. Muita gente na prova marca do motorista. Porque, ele esqueceu. Sim, mas falta de combustível é condição adversa do veículo, não é do motorista. Tá? Do motorista são coisas que afetam ele, que pode causar acidentes. Então, falta de combustível, condição adversa do veículo. Ok? Do motorista, tá aqui, são coisas nele que pode causar acidente, tipo no estado físico ou mental. Todos vocês, inclusive, foram avaliados sobre essa situação na clínica. O nome daquele exame é o exame de sanidade física e mental. Tá? Então, parte física ou mental envolve o motorista. Na prova, sobre o motorista, o que costuma cair é a questão da bebida alcoólica. Qual é os efeitos do álcool no organismo humano? Tá? Bebida alcoólica, o que ele provoca, o que o álcool provoca no ser humano, tá? A bebida alcoólica retarda os reflexos e tem falta de equilíbrio, né? A pessoa não consegue se equilibrar direito e tem um reflexo ali reduzido, tá? Inclusive, o estado físico e mental do motorista, existem vários fatores, tanto físicos como emocionais, que afetam diretamente a capacidade de dirigir com segurança. Fadiga é uma das maiores causas de acidentes, pois afeta a tomada de decisões, retarda os reflexos, prejudica a visão. A fadiga é um cansaço permanente. Para suavizar seus efeitos, recomenda-se dormir e se alimentar com regularidade, planejando as horas de descanso. Atenção, não se distraia com celulares, fumo, problemas pessoais, conversas, né? Se perceber que sua atenção está falha, procure parar e descansar. Audição. O som faz parte da comunicação no trânsito. A buzina, os apitos do agente de trânsito não são exemplos, mas o barulho em excesso prejudica a direção.
Por isso, não liga o som muito alto, né? E use a buzina quando necessário. E visão. É um fator muito importante na condução, faz parte, inclusive, do processo de habilitação. Tá? Agora, na parte dos acidentes, né, eu falei aqui do perfil do bom motorista, dos elementos da direção defensiva, e também falei aqui das condições adversas. Na parte dos acidentes, deixa eu abrir aqui o slide, os acidentes de trânsito, inclusive agora na prova, pode ser chamado de sinistro de trânsito, tá, gente? Temos o acidente de trânsito, mas também temos o sinistro de trânsito. Pode estar com qualquer um desses dois nomes na prova, tá? Espera aí só um pouquinho. Primeiro, o acidente de trânsito é um evento não premeditado. Tá aqui, ó. Acidente de trânsito ou sinistro de trânsito, se perguntar na prova, é todo evento não premeditado de que resulte dano em veículo ou na sua carga, lesões em pessoas ou animais, em que pelo menos uma das partes está em movimento nas vias terrestres ou área aberta ao público. Ou seja, um acidente ou sinistro de trânsito é evento não premeditado. Ninguém sai de casa imaginando que vai se envolver no acidente. Tá? Agora, os acidentes em si, eles carregam duas classificações. O acidente ele pode ser classificado como acidente evitável, tá? Evitável ou inevitável. Não evitável ou inevitável. Sendo que o acidente evitável é um acidente em que todo aquele que deixou, é um acidente em que alguém deixou de fazer algo que poderia ter feito para evitá-lo. Exemplos: acidentes causados por não se considerar a distância de segmento, originados pelo mau estado de conservação do veículo, por condutor alcoolizado, ou que fez uso de substância entorpecente, ou por um buraco na via. Esse é o acidente evitável, tá? Tem falha humana. Enquanto que o inevitável, o nome praticamente diz muita coisa, né? É aquele que é alguém que acontece mesmo com todos os cuidados indispensáveis para o trânsito seguro, que tem como causa efeitos da natureza, tipo fenômenos catastróficos, tá? Exemplos de acidentes causados em função de fenômenos da natureza: terremotos, maremotos, tsunamis, tempestades, furacões, etc. Então, este é inevitável, tá? Agora, existe a falha humana, que ela vai entrar no acidente evitável, e é chamado de imprudência, negligência ou imperícia. Isso aqui são as falhas humanas, tá? A imprudência é desrespeitar a lei e provocar o acidente. A negligência é um acidente em que você sabia que poderia ter feito algo, não fez, negligenciou, isso causou o acidente. Uma manutenção no carro, por exemplo, que você não fez e sabia que tinha que ter feito, né? E não fez. E a imperícia, que é a falha técnica que passa despercebido, no caso, ao motorista, e que também pode causar acidente. Um acidente, inclusive, por falha humana, você pode ter uma imprudência, uma negligência ou uma imperícia, mas pode ser que no mesmo acidente ocorram os três: a negligência, a imprudência e a imperícia. Tá? Porém, para evitar que o acidente pelo menos venha a acontecer, temos aqui o método básico de prevenção de acidentes. Consiste em 3 ações interligadas. Qual? Vendo. Se antecipe ao perigo e esteja sempre atento. Pensando. Pense rápido e decida a ação que deve tomar. Agindo. Age imediatamente. Um segundo faz diferença. Então, o método básico para a prevenção de acidentes, na ordem, é ver, pensar e agir. Isso aqui pode cair na prova e tem que ser necessariamente nesta ordem, tá, gente? Ver, pensar e agir. Ok? Isso aqui também vai servir para evitar a colisão com o veículo da frente.
E aí nós vamos entrar aqui no resumo das distâncias. Preste bastante atenção, gente, nessas distâncias, que é muito cobrado na prova esse assunto, tá? São 4 distâncias. Quais são essas distâncias? Distância de segmento, distância de reação, distância de frenagem e distância de parada, tá? Ó, o carro preto está andando aqui a 80 km por hora, e aqui na frente nós temos um carro prata, que ou está parando ou já está parado. Como que ele observou isso? Através da luz de freio. E aí, digamos que ele viu o perigo, a luz de freio acendeu, ele viu o perigo, né? Pensou o que fazer e começou a agir aqui. Ele viu, pensou e agiu. A distância percorrida pelo veículo, desde o momento em que você vê o perigo, pensa no que fazer e começa a agir, é conhecida como distância de reação, tá? DR. Distância de reação. Percorrida desde a visão do perigo até a reação do condutor. Distância de reação. Muitos alunos confundem essa distância aí, ó. Porque a distância desde a hora que você vê o perigo até tomar uma atitude. A distância desde a hora que você vê o perigo, por exemplo, até tocar no freio. É uma reação. O carro não parou, mas você começou uma nova atitude. Você viu, pensou e agiu. Distância de reação. Na hora que tocou no freio aqui, o carro para no mesmo instante, no mesmo local? Não. Tá? Ele tocou no freio aqui, foi freando, freando e parou aqui. Bateu ou não bateu, né? Não bateu. Por quê? Porque ele tocou no freio aqui, ó, e parou aqui, enquanto que o carro prata parou um pouco mais na frente. A distância percorrida pelo veículo, desde o momento em que você toca no freio até parar, é conhecida como distância de frenagem, tá? DF. Distância de frenagem. Porém, existe ainda a distância total. Como assim? A soma da distância de reação com a distância de frenagem. Tudo. Desde o momento em que você vê o perigo, pensa no que fazer, toca no freio, freia e para. Tudo. A soma da distância de reação com a distância de frenagem é igual à distância de parada. DP, distância de parada. Percorrida desde a visão do perigo até a parada total. Muitos alunos costumam confundir a distância de frenagem com a distância de parada, porque ambas envolvem a parada do carro. Só que a de frenagem, como eu falei, tocou no freio até parar. E a de parada é desde a hora que você vê o perigo, pensa no que fazer, toca no freio, freia e para. Tudo. Pelas siglas aqui, será que dá para entender? Olha o mnemônico que eu vou mostrar aqui. Ó. DR significa o quê? Distância de reação, tá? Não é discutir a relação, não. DF, distância de frenagem. Não é Distrito Federal, não. E DP, distância de parada. Não é delegacia de polícia, não. Então, você vai pensar que discutir a relação do Distrito Federal com a delegacia de polícia. Olha, pode ser o método, entendeu? Discutir a relação no DF da polícia. Distância de reação mais a distância de frenagem é a distância de parada. Discutir a relação no DF da polícia. Distância de reação mais a distância de frenagem e distância de parada. Tá? Porém, existe ainda uma quarta distância. Qual? A que você tem que manter entre o seu carro e o que segue à sua frente, chamada distância de segmento. Só que na prova, ela pode ser conhecida também como distância de segurança. Segmento ou segurança dá na mesma, tá? A distância que permite uma manobra evasiva. Caso o veículo da frente freie bruscamente, você vai ter tempo de ver, pensar, agir, frear e não bater, porque você manteve a distância segura.
Qual é essa distância, professor? Aí nós temos uma regra, conhecida como regra dos 2 segundos. Como é que é isso? O carro da frente passou por um poste, uma árvore ou uma faixa de pedestre. Aí você vai fazer a contagem, né? 51, 52. Ou 1001, 1002. Tá? Por que eu não posso falar simplesmente 1, 2? Porque 1, 2, você fala de uma maneira muito rápida. Quando você fala pausadamente, 51, 52, 1001, 1002. Você basicamente está contando os segundos. Então, se o carro da frente passar por um poste, uma árvore ou uma faixa de pedestre, você faz essa contagem breve. 51, 52. Tá? Se ao término dessa contagem você chegar àquele objeto inicial, né, de referência, quer dizer que você está a menos de 2 segundos do carro da frente. E a regra fala que você tem que manter mais do que 2 segundos do carro da frente. Entendeu? E outra coisa, isso é para caso de pista seca em tempo bom, tá? Pista molhada, chuva, aclive, declive, qualquer tipo de condição adversa, você dobra, tá? Isso vale tanto para essa distância quanto para na hora de sinalizar um local de acidente. Houve um acidente, você vai fazer a contagem de passos de acordo com a velocidade da via. Por exemplo, teve um acidente aqui, a via é de 80 por hora, você vai contar 80 passos para colocar o triângulo. Mas no caso de pista molhada, você dobra, aí vai para 160 passos. No caso aqui de segundos, o carro da frente está indo, então eu vou deixar 2 segundos em relação ao carro da frente. Essa é a distância segura. Mas no caso de pista molhada, você dobra 4 segundos. Entendeu? Então, a regra é de 2 segundos, mas em caso de pista molhada, 4 segundos. Beleza? Então, fechamos aqui essas explicações de direção defensiva. Vamos fazer agora algumas questões. Vou colocar vocês aqui na prova. Ó, isso aqui é fácil, tá? Quando houver má visibilidade, o condutor deverá tomar a seguinte atitude: transitar com velocidade compatível com a segurança, transitar com a velocidade acima da máxima permitida para a via, transitar com a velocidade máxima permitida para a via, aumentar a velocidade com a intenção de sair dessa condição adversa. E aí? Má visibilidade. O que o motorista faz? A, letra A. Isso, transitar com velocidade compatível com a segurança, né? Letra A. Em caso de acidente de trânsito, o uso do cinto de segurança é importante para, em caso de acidente de trânsito, o uso do cinto de segurança é importante para evitar que os ocupantes do veículo sejam lançados para fora do veículo, evitar que o condutor pague multa somente, evitar que os ocupantes do veículo envolvam-se em acidente grave, evitar que o condutor envolva-se em acidente grave. E aí? Essa também é fácil, né? Evitar que os ocupantes do veículo sejam lançados para fora do veículo, letra A. A distância de parada é definida como? Como é definida a distância de parada? Tá? Distância de reação mais a distância de segmento, distância de reação mais a distância de frenagem, distância de segmento mais a distância de frenagem, ou distância de frenagem mais a distância de parada. Beca mandou ali letra B.
Só a Rebeca que respondeu, o restante não vai responder? Letra B. Eu também, Aldete. Então, letra B de bola. Distância de reação mais a distância de frenagem. Eu falei para vocês que DR mais DF é DP, distância de parada. Embriaguez poderá provocar no organismo do condutor o seguinte efeito. Embriaguez poderá provocar no organismo do condutor o seguinte efeito. Alteração do equilíbrio, retardando os reflexos, aumento da capacidade de dirigir, comportamento sem qualquer alteração reflexiva, diminuição da autoconfiança na direção do veículo. Embriaguez. Bebida alcoólica. Eu tinha comentado lá sobre o álcool, provoca no organismo humano a alteração do equilíbrio, letra A, isso mesmo, retardando os reflexos, letra A. Também não é difícil. São condições diversas do motorista. Condição diversa do motorista. Desalinhamento das rodas ou balanceamento ineficaz, quebra-molas ou sonalizadores, deficiências visuais ou auditivas, obstáculos ou buracos na pista. São condições diversas do motorista. Letra C. Letra C. Isso. Deficiências visuais ou auditivas. Letra C. A existência de árvores à margem da estrada é uma condição adversa de árvores à margem da estrada. Condição adversa de Via. Isso. Letra B, letra B. Letra B. Condição adversa de via. Letra B. Direção defensiva significa dirigir como? Direção defensiva. Tá, deixa eu ver aqui. Somente dando preferência aos pedestres que estiverem passando na faixa, de modo a evitar acidentes, apesar das ações incorretas dos outros e das condições diversas, de modo tímido e com excesso de cuidado, ou com imperícia, aguardando o momento certo para fazer manobras para a esquerda. E aí? Direção defensiva? B. Isso, letra B de bola. De modo a evitar acidentes, apesar das ações incorretas dos outros e das condições adversas. Qual o método básico de prevenção de acidentes? Letra A. Letra A. Ver, pensar e agir. Método básico para a prevenção de acidentes. Ver, pensar e agir. Letra A. Tá? Além do aprendiz e do instrutor, o veículo utilizado na aprendizagem pode conduzir acompanhantes em número D. Isso aqui é legislação de trânsito, tá, gente? É um acompanhante, letra B. Eu vou pular porque isso aqui vai ser assunto para a aula de amanhã. Mais para frente. Direção defensiva, essa que já foi. O condutor, ao dirigir com a condição adversa de neblina, deve manter o quê? Neblina, gente. O que ele faz? Farol baixo, farol desligado, farol alto, luzes internas acesas, em casos de neblina. Ixi, é farol alto. Farol alto? Não. Gente, farol alto é utilizado em vias públicas não iluminadas, exceto ao cruzar com outro veículo ou ao segui-lo. Ou seja, tem carro na sua frente, pode ligar farol alto? Não. Nem na neblina, nem na chuva, farol alto é só quando não tiver ninguém na frente, tiver tudo escuro. Então, isso aqui é farol baixo. O condutor ao dirigir com neblina é letra A. Os faróis baixos. Letra A. São comportamentos defensivos que devem ser adotados pelo condutor ao fazer uma curva fechada. Curva fechada. Qual o comportamento? Diminuir a velocidade do veículo antes de entrar na curva e não frear no meio dela. Tirar o pé do acelerador e colocar sobre o pedal de freio. Colocar o pé na embreagem e engatar o ponto neutro.
acelerar antes de entrar na curva e não frear no meio dela. E aí? Letra A. Letra A, todo mundo? Bom, diminuir a velocidade do veículo antes de entrar na curva e não frear no meio dela. Letra A. São condições adversas do motorista. Ah, isso aqui já foi. Quem dirige de modo a evitar acidentes, apesar dos erros dos outros e das condições adversas, é um condutor? Sim. Defensivo. Isso. Letra B, letra B, letra B. Condutor defensivo. Tá? O limpador de para-brisa com defeito é uma condição adversa de? Letra B. B de bola. Motorista? Não. Limpador de para-brisa com defeito é condição adversa do veículo. Letra C. Letra C. Tá? Um acidente de trânsito pode ser classificado em evitável, não evitável, inevitável, misterioso, inevitável apenas. Letra A. Isso. O acidente de trânsito pode ser classificado em evitável ou não evitável, inevitável também. A causa constante de colisão com o veículo da frente é quando a distância de segmento é menor que a distância de parada, a distância de segmento aqui no caso é maior que a distância de parada, a distância de reação é maior que a distância de frenagem, ou a distância de reação é menor que a distância de frenagem. Causa constante de colisão com o veículo da frente é quando, letra D, essa eu não expliquei, eu vou explicar agora, é o seguinte, ó, a distância de segmento aqui foi de 60 metros. A distância de parada, 57. Bateu? Não bateu. Porque nesse caso, a distância de segmento, ela está maior que a distância de parada. Mas se a distância de segmento aqui fosse 56 metros, teria batido? Sim. Porque o carro prata estaria aqui nessa margem. E o carro preto não ia conseguir parar a tempo e acabar batendo. Então, a principal causa de colisão com o veículo da frente é quando a distância de segmento estiver menor que a distância de parada. A causa constante de colisão com o veículo da frente é quando a distância de segmento é menor que a distância de parada. Aqui a letra A e a letra B seria a resposta, mas aqui na letra B, na verdade, seria assim: ó, a distância de segmento é maior que a distância de parada, e a letra A distância de segmento é menor que a distância de parada. Então, aqui no caso, seria a letra A. Belezinha? Deixa eu ver mais algumas aqui, só para finalizar. Isso aqui já foi. Os elementos da direção defensiva são, quais são aí, gente? Os elementos da direção defensiva. Quem lembra ainda? Os elementos da direção defensiva. Letra B? Letra B, letra B? Isso. Conhecimento, atenção, previsão, decisão e habilidade. Letra B, de bola. Tá? O limpador de para-brisa com defeito é uma condição adversa de? Essa daí já foi, não? Não é do veículo, não? É do veículo, isso aqui já foi mesmo. A atitude defensiva é... Qual dessas aqui é uma atitude defensiva? Tá? Vou colocar aqui. Atitude defensiva. Quando estiver congestionado, transitar
pelo acostamento para não bloquear a via. Letra B, quando estiver atrasado, exceder a velocidade do veículo para compensar o tempo. Letra C, quando estiver chovendo, aumentar a velocidade para o veículo não ficar preso na poça d'água. E letra D, à noite, em uma via sem iluminação pública, acender a luz alta, exceto ao cruzar com outro veículo. Qual dessas seria uma atitude defensiva? Letra D de doideira? D de doideira? Letra D. À noite, em via sem iluminação pública, acender luz alta, exceto ao cruzar com outro veículo. Então, aqui sim, letra D de doideira. Tá? Em caso de acidente de trânsito, para que o condutor e os passageiros não sejam projetados para fora do veículo, é necessário o quê? Isso aqui já foi, né? Isso aqui já foi. Todos os ocupantes do veículo sejam usando cinto de segurança. Letra A. Isso. A distância entre o veículo que dirige e o que segue à frente é chamada de distância de? Reação. Reação. Ó, entre o seu veículo que segue à sua frente. O nome está falando, entre o seu veículo que segue à sua frente. Distância de segmento. Segue à sua frente. É a distância de segmento. Beleza? O condutor que observa retrovisores, outros veículos, pedestres, sinalização, condições da via, painel de instrumentos, está utilizando o seguinte elemento básico da direção defensiva. Qual o elemento que ele está utilizando? Conhecimento. Ó, ele está observando retrovisores, outros veículos, pedestres. A atenção, acho que é atenção, né? Atenção. Atenção. Letra C de caça. Tá? Vento forte é uma condição adversa de? Letra A, vento forte é uma condição adversa de tempo. Tempo. Ah, galerinha, vamos finalizando por aqui. Amanhã, 7 horas da manhã, a gente deve começar aí com a parte de legislação de trânsito, ok? Deixa eu parar aqui a gravação.